Então vamos fazer assim, ó. Fazer assim. Pegar uma fábrica. Vamos produzir absolutamente tudo que a gente precisa, os produtos para o próximo ano. E não vamos, de forma alguma, vendê-los. Vamos ficar só com o trabalho. E aí você me diz se a riqueza total da sociedade vai aumentar. E a resposta é não. Então não pode ser o trabalho o requisito final, a causa final, que determina efetivamente se determinado produto produzido aumenta a quantidade de riqueza da sociedade. Há um lapso temporal entre os dois momentos, né? Eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês. O que aconteceria se o dono da fábrica não aparecer para trabalhar, mas os trabalhadores aparecerem? A fábrica vai produzir da mesma maneira. Agora inverte. Se o dono da fábrica aparecer e os trabalhadores não aparecerem, o que vai acontecer? A fábrica não produz nada. Então, assim, a produção, ela não precisa do parasita, que é o capitalista. O capitalista é o parasita. Ele tá... Mas você vê, eu acabei de pegar essa última parte. A parte de fato vender, de fato de arriscar, de fato de concentrar o capitalismo, planejar, essas partes aí, se você não tiver, você não tem, não funciona. ali apenas para explorar a força de trabalho de trabalhadores e trabalhadoras. Aí ele falou do risco do capitalista. Você sabe qual é o risco do capitalista? O risco do capitalista é quebrar a sua empresa e virar um trabalhador. Vejam só, esse é o maior risco do Não, capitalista. de forma alguma. De forma alguma. O risco do capitalista é, inclusive, muito mais profundo que isso. Ele pode se tornar um mendigo. Ele pode não ter condições onde morar, o que fazer. Esse é o risco do capitalismo. Não? Não é isso? Pega um produto que perde qualidade do tempo, tipo eletrônico. Pode ser eletrônico. Produz eles, estoque e depois vende por quase nada, já que passou muito tempo. E pergunta para eles onde foi parar o valor. Vão falar, não, é porque tem uma taxa de amortização, capital. Pessoal da plataforma, cadê vocês comentando? Cadê a plataforma? Eu vou responder vocês. Entendeu? Se ele perder o seu negócio, ele vai ficar na mesma situação dos trabalhadores que ele... Trabalho só tem valor se for socialmente útil. É o que os marxistas pregam. Não faz diferença você ficar cavando buraco indefinidamente, mesmo dando trabalho. Tem que ter trabalho útil para ter valor. Mas só é útil depois que vende? É a troca que dá o valor? Ué, a mercadoria é uma mercadoria socialmente útil. Não? O Gustavo, ele respondeu assim: sim, Jorge Paulo Lema corre risco de virar mendigo. KKKKK. Se você estivesse na plataforma, eu te responderia, Gustavo. contrata. Então, na verdade, não tem risco nenhum. O risco, na verdade, é do trabalhador. O risco é do trabalhador com o risco do desemprego, da exploração, né? Da miséria, porque o risco do capitalista é, na pior das hipóteses, virar um trabalhador. Professor, já a sua pergunta? Batemos 5 mil pessoas aí, continua dando like aí. Bacana, né? Assim, eu gostaria que o Caporeso falasse, porque o Caporeso gosta muito de falar das supostas mortes do comunismo, etc. Eu gostaria que o Caporeso falasse pra gente um pouquinho o que ele acha, né, das cerca de 60 milhões de mortes na Índia, né, colonial britânica, da fome de Bengala. Eu gostaria que você explicasse para nós assim como que você encara a Inglaterra ter destruído, né, a Índia, relegado a Índia à pobreza, exportando toda a produção dos trabalhadores indianos para sustentar o seu capitalismo, né, nos quase um século. O Sanjance falou: o trabalho precisa ter valor para a sociedade para ter valor. Mas esse trabalho tem, ué. Se eu fizer um MacBook, não tem valor, não? Lógico que tem, ué. Não tem valor para a sociedade. E se eu não trocar ele, o que acontece? Com o valor, ele vai embora? Evapora?
Salve, meu amigo. Gostaria de saber quem tá ganhando o debate. Cara, agora começou a ficar feio pro Caporeso. Antes tava meio a meio, assim, tava parelho aqui. Aí, em algum momento, ele começou a mitar. Aí ele se perdeu. Ele se perdeu, aqui. Dá pra ver que ele não tancou, não. Aí não dá pra... Não dá, o Roberto Mato tá ganhando o debate. Não sei se ele precisava ter mitado pra sustentar os pontos. Dá play. Se a gente pegar de exploração da Índia. Então, como é que você lida com essa questão das mortes produzidas pelo capitalismo na Índia? Já irei responder isso, mas primeiramente eu acho importante ressaltar o desprezo que esse ser humano tem pelos empreendedores. Ele não consegue entender, ele não consegue conceber Para na mente de dele imitar! que empreendedor é o pequeno, Desgraça. médio, quem mais produz nesse país. É o dono de um açougue, é o pipoqueiro, é a senhorinha que vende cachorro-quente na rua. Essas pessoas são que levam a economia. E pra ele, se essa pessoa tem um empregado, logo ela é uma exploradora da classe trabalhadora. Eu repeti aqui, o dinheiro não aceita desaforo. O patrão que não trabalha, ele está fadado à falência. E a prova disso é a própria história do maior playboy de todos os tempos do Brasil, o Jorginho Guilo. Jorginho Guilo, ele herdou uma herança de 2 bilhões de dólares no início do século passado. A família dele administrava o Porto de Santos. Eles tinham o Copacabana Palace. Ele conseguiu perder tudo. E adivinha só o que ele era? Ele era um playboy fanfarrão e marxista convicto. Por isso mesmo orgulhava-se de nunca ter trabalhado. Então, o patrão que não trabalha, ele vai à falência. Isso aqui é um fato. Agora é interessante aqui, como é que ele tem coragem de falar de 60 milhões de mortos diante... Cara, o que eu vou falar? Não tem como caguear o debate. Ele tá debatendo com o público ali, pô. Com o comunista hipotético, não com o cara do outro lado. Até ali ele tava até, tipo... debatendo pro... cara, tava, tipo... tamo aqui. Mas depois disso, irmão... pá. Anedota. Mitada. É foda, velho. Foda isso aí. Mas já é corte. do fato de que o comunismo matou Tinha que ter uma lei pra proibir política em podcast, concordo. só no século XX. No mínimo, 100 milhões de pessoas conforme o livro negro do comunismo. Então, ele não tem respaldo moral nenhum pra falar a respeito disso. Mas respondendo a pergunta dele, quem matou ou deixou de matar aí? Esse conforme o livro negro do comunismo é foda. 100 milhões de acordo com o livro negro do comunismo. Os comunistas não aceitam. A capitalista aceita e aí já era. Elas por elas. Não foi o capitalismo, foi o Império Britânico. E eles fazem uma confusão tosca e totalmente pensada, tá? Isso aqui é uma estratégia deles. Eles fazem questão de misturar o conceito de colonialismo, de imperialismo com capitalismo. O capitalismo não defende isso. E outra coisa, o capitalismo sempre fala que um dos seus maiores problemas é o Estado. Onde que o capitalismo falou isso? Não tem, o capitalismo não fala, não. A vantagem do capitalismo é que o capitalismo não foi inventado. Ele aconteceu antes de ser teorizado, porra. Essa é a vantagem do capitalismo, caralho. Como foi, o Campaneta? O Estado que tenta tocar as suas políticas e interferir na esfera econômica. Existe essa divisão que eu sei que ele não concorda, entre economia e administração pública. Se depender dele, o Estado vai meter o bedelho em tudo. Então ele fala que qualquer ação de império, de um Estado ou de uma monarquia, necessariamente é uma ação do capitalismo. Por quê? Porque naquele país existia economia de mercado? Me fale um só país comunista que não tem economia de mercado? Não existe. Você não tem como falar. Isso aí só revela o tamanho do paradoxo e da hipocrisia que você diz acreditar. O deputado tô do seu lado, você não precisa gritar, não. Isso não é um paradoxo, não, velho. Por favor, alguém ensina pro Caporreso o que é o paradoxo. Caporreso, por favor. Viu? Eu sou enfático, é assim que eu falo. Não, mas é que aí fica estridente Desculpa, tô te demais, assustando. né? Não tô assustando, não. Primeiro, desprezo pelo empreendedor. Vamos lá, né? Quando eu falo aqui no capitalista, eu não tô falando do pequeno negócio. O dono do pequeno negócio, do que é basicamente a maior parte da economia brasileira, ele não é um capitalista, ele é um trabalhador.
Ele tá lá administrando o seu pequeno negócio porque ele é um trabalhador. E se ele não trabalhar, ele quebra. E aí, sim, ele vai ter o mesmo risco do trabalhador desempregado. Eu recomendo, inclusive, que assistam um podcast ontem aqui que a gente conversou bastante sobre isso. Depois o deputado falou do livro negro do comunismo. O livro negro do comunismo, gente, vocês podem pesquisar aí os próprios... Eu não vou entrar nessa questão que a pequena burguesia é considerada uma classe reacionária que deve ser eliminada. Eu não vou entrar nessas discussões, né? É um fato, do ponto de vista teórico. Já tá aí a Marilena Chauí dizendo: eu odeio a classe média. Mas tudo bem, tá? Vamos fingir que não há críticas e mais críticas ao papel que os pequenos e médios burgueses têm na manutenção do sistema, do status quo. Fingir que vocês só querem acabar com os bilionários. Os autores já admitiram que eles inventavam números. Tá? Então, acho que eu não preciso falar muito mais do que isso, porque esses 100 milhões de mortes eles tiraram literalmente da bunda deles, né? Depois, Não foi isso que os autores admitiram, não, cara. Os autores admitiram lá que o Cotrier lá, ele tinha uma metodologia diferente dos autores e que, por diversas vezes, eles usavam... eles contavam diferente os mesmos fenômenos. Mas é só isso. Ninguém inventou número, não, porra. Calma aí, pô. O livro negro do comunismo é ruim, mas não é assim que funciona. O deputado falou de colonialismo e capitalismo. A gente tem que entender o seguinte: o capitalismo ele demorou séculos para se estabelecer. E teve um longo período que é um período de acumulação primitiva de capitais que não poderia ser bem sucedido se não fosse a grande empresa colonial, né? Que matou milhões de pessoas no seu processo, né? Depois, o deputado, quando convém, ele atribui as mortes ao Estado e não ao capitalismo. Mas, na verdade, o que eu fiz aqui como provocação era: o capitalismo inglês se estabeleceu com base no seu colonialismo, na exploração e na morte de pelo menos 60 milhões de indianos. Você pode procurar aí o texto, Holocaustos Coloniais. Acontece, velho. Eu vou dizer uma coisa. Estabelecer o capitalismo inglês baseado nessa medida é até estranho. Ele ainda metesse, não. Foi o cercamento dos campos que fez isso. A gente até discutia, falar, não, boa parte do direito de propriedade já estava pré-delimitado, não é bem assim, o cercamento de campos não foi desse jeito. Mas, cara, o capitalismo já estava consolidado na Inglaterra antes disso, né? Só para constar aí. O autor é Mark Davis. E por último, ele ainda fala de Estado e capitalismo. O capitalismo não é contra o Estado. O capitalismo depende do Estado. Não existe capitalismo sem Estado, porque é o Estado que prescreve e determina e garante a propriedade privada. Quem realmente luta contra o Estado somos nós, comunistas. Por quê? Porque Então, a pergunta é muito clara. Muito clara. Quando eu tô aqui na minha casa, por exemplo, é o Estado que está garantindo. E se aparecer algum bandido para tirar, foi porque o Estado tinha garantido, só que não garantiu. Então, aí que eu te pergunto, é a garantia de Schrödinger. Ora está garantido, ora não está. Se alguém vier pegar, não estava garantido. Se ninguém vier, estava garantido, é isso? Eu acho que as garantias que o Estado dá é simplesmente um flatus votos, dizendo, irmão, confia. E que as pessoas, principalmente nos locais com maior violência, que é onde mais essa garantia seria necessária, acabam precisando, efetivamente, cada vez mais, né, de se verem dispostos a defender por conta própria essa estrutura. Comprar aumenta o tempo, dependendo do que você comprar, sim, meu querido, na proporção do lucro. O comunismo é a abolição do Estado. Porque o capitalismo, ele depende da propriedade privada, que depende, por sua vez, do Estado. O comunismo é a abolição da propriedade privada e, portanto, o fim do Estado. Porque o que é o Estado? O Estado nada mais é que um acordo entre a classe dominante a fim de defender seus próprios interesses. Por isso que no mundo de faz de conta, da propaganda, da ideologia, né, da lacradinha de internet, pode até existir na cabeça de alguns alucinados um capitalismo sem Estado. Porém, no mundo real, é isso que a gente está vendo agora. Mais uma vez, o Estado procurando salvar os capitalistas. É só a gente olhar a relação do Elon Musk. Alguns capitalistas, né? Os outros estão tendo que pagar para esses capitalistas serem salvos, né? Talvez o meu dinheiro não devesse ir para salvar o Lehman. O que vocês acham? Vamos hipotetizar isso aí. O mundo não acaba, o capitalismo não acaba se o Lehman não for protegido. Com o Trump, porque isso é extremamente didático. A mentira faz parte da gênese da postura dessas pessoas aqui. Elas são extremamente seletivas. Eles creem de maneira self-service. Se isso aqui me agrada, eu...
Inclusive, deixa eu comentar uma coisa, né? Os libertários, nesse sentido, anarcapitalistas, defendem o fim de Estado, tá? Importante colocar isso aqui. Acredito. Se isso aqui não me agrada, nossa, é uma grande de uma mentira. O livro negro do comunismo não tem fundamentos da bunda. É um livro desse tamanho, dessa grossura. Aí não, pô. Aí não, pô. Aí é foda, pô. Aí tu tá de roleplay, pô. Pô, se juntar o Capital, porra, velho. Cadê aqui? Só o primeiro volume do Capital. Não vai mais sentido. Aqui, ó. Pegar aqui. Pegar o volume do Capital. Aqui, ó. Isso aqui é só o primeiro volume do Capital, com páginas cortadas, né? Não existe. Isso é uma ar de grossura do livro. Pega fogo, porra. Não faz sentido não, velho. Não faz sentido. A de grossura do livro. Pode argumento é esse, velho? Pega porra, velho. Desculpa, não pode deixar passar isso não, velho. Entendeu? Isso não pode ser um argumento, pô. Foda. Por quê? Porque está totalmente respaldado em pesquisas de 11 historiadores. Ele, como professor de história, deveria pelo menos respeitar os historiadores, né? Infelizmente, ele não respeita nem a própria classe. Lá se fala o seguinte: União Soviética, 20 milhões de mortos. China, 65 milhões de mortos. A China que ele acabou de defender aqui. Vietnã, 1 milhão de mortos. Coreia do Norte, 2 milhões de mortos. Camboja, 2 milhões de mortos. Leste Europeu, 1 milhão de mortos. América Latina, 150 mil mortos, sendo 100 mil só na Cuba, tá? Só em Cuba. Eles reclamam do regime militar brasileiro, onde morreram ali 400 pessoas, sendo os 300 subversivos comunistas. Mas só Cuba matou 100 mil e eles ficam caladinhos. África, 1,7 milhão de mortos. Afeganistão, 1,5 milhões de mortos. Já que ele não aceita essa realidade dos 100 milhões de mortos do comunismo, eu tenho que perguntar pra ele se pelo menos ele consegue reconhecer o Holodomor. Cara, eu não sei nem o que falar sobre isso, né? Tipo, ele sustentou o número de mortos na grossura do livro. Não tem pra onde ir. Não tem como eu dar razão pro japonês aqui, eu não posso estar tão louco. Ucraniano, que matou de fome 10 milhões de pessoas. Será que ele reconhece isso? Detalhe, não é do livro negro do comunismo, não. Isso aí, em 2003, foi assinado um documento por 25 países das Nações Unidas, falando que o governo de Stalin, no Holodomor, matou 10 milhões de ucranianos. Ele fala que é contra o Estado, né? Porque o comunista é contra o Estado. Me fala então o nome de um só país comunista que não tem um Estado gigante que oprimiu o seu povo com toda a força do Estado que possuía. Bom, vamos lá, né? O livro negro do comunismo eu já expliquei, vocês podem pesquisar aí. Essa foi a pergunta dele, agora... Não, era pergunta ou era tréplica? Era minha? tréplica. Era tréplica, não fiz a pergunta E aí, aí não. depois agora é sua Você pergunta. pode fazer uma pergunta. É beleza. sua pergunta, então. Não, beleza. Eu achei que já era a pergunta dele, Foi uma porque ele tréplica. perguntou... Foi uma tréplica. Beleza. É porque perguntou de Holodomor, né? Eu achei que era a pergunta Eu dele. marquei aqui, mas se você quiser fazer a pergunta, enfim, você tem 2 certo. minutos pra pergunta. Quero saber a sua opinião a respeito desse negocinho chamado Partido dos Trabalhadores, do PT. Eu quero saber a sua opinião a respeito do PT. O PT, na verdade, ele nunca foi um partido que era comunista ou coisa do tipo, tá? Até tem comunistas na fundação do PT, tem ainda até hoje alguns comunistas, mas o PT, na verdade, hoje ele é um partido que oscila ali dentro de uma disputa interna entre um social-liberalismo e uma social-democracia. O Alfred Marshall falou bem aqui, velho. Mitou tanto que a pergunta era retórica, velho. Foda. Pessoal, vou deixar o vídeo do Marlboro aqui um tempinho, pra vocês verem o último vídeo do Marlboro que eu tô no banheiro. Já voltei. E eu vou voltar com 6 minutos na tela.